Estamos de volta com o programa Agenda Econômica, que hoje está entrevistando o professor Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor do Banco Central do Brasil e atual presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Professor, nós temos aí algumas outras opiniões internacionais, como de autoridades do Banco Central norte-americano, apontando falhas na condução da política econômica brasileira. Uma delas diz o seguinte, um documento, que o Brasil não teria aproveitado as condições da década boa, ou seja, quando havia crédito barato, liquidez positiva, uma década de altos preços das commodities e também uma forte exportação. Ou seja, o Brasil não aproveitou, segundo eles, essa condição ou essas condições para fazer reformas que assegurassem uma consolidação na política econômica. O senhor concorda com isso? Em parte apenas. O Brasil aproveitou essa década, fez uma grande distribuição de renda. A meu ver, isso foi muito importante, porque a economia tem que pensar no futuro e tem que pensar no presente. Uhum. O ministro Delfim deu uma entrevista há pouco tempo atrás, excelente. Ele disse, a urna e o mercado se alternam. Só a urna você faz distribuição. Uhum. Mas se só fizer a distribuição durante certo tempo, a economia para. Então tem que vir o mercado para fazer mais investimento e mais poupança, menos distribuição. A economia arranca de novo, até que é preciso pensar novamente na distribuição e a urna prevalece. Esse jogo é fundamental. E, a meu ver, eu acho que o governo do Partido dos Trabalhadores na primeira década foi muito feliz, fez muito bem. A distribuição, se olhar os números do IBGE, é fantástica, basta abrir a janela para ver, isso. A crítica é que poderia ter feito mais investimento, poderia ter olhado mais o longo prazo. Mas sem ter poupança interna? Os mecanismos que poderiam, digamos assim, estimular a poupança externa, poderiam ser incentivados. Tem muitas coisas que são controversas na economia brasileira. Uma delas é o próprio papel do BNDES. Isso é um papel controverso. Afinal, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Eu vou convidar o senhor agora para a gente assistir aqui comentários do senador Álvaro Dias sobre essas críticas que estão sendo ecoadas em vários cantos do mundo a propósito da condução da economia brasileira. Por gentileza, vamos soltar o VT na técnica. A repercussão é internacional, sinal amarelo que vem de fora, apontando que estamos na margem de risco e que se exige mudança de rumo, reformas. O governo tem falhado nas medidas preventivas. Cabe ao governo, muito mais do que desacreditar dessas instituições, é tomar providências para corrigir rumos da nossa economia. Pois é, o senador vê mais como alertas que estão sendo dados ao governo. Como é que o senhor vê? Não, são alertas, sem dúvida. Então, poderia ter havido um pouco mais de medidas, um maior volume de medidas para estimular a poupança e o investimento, reduzindo o processo de redistribuição de renda via salário mínimo, via programas assistenciais, etc, etc. É essa a crítica. Claro que poderíamos ter tido um pouco mais. Tivemos, embora o investimento olhado, vamos dizer, como dizem os economistas, a preços correntes, tenha ficado parado, eu acredito que, tomado a preços constantes, os investimentos até aumentaram, ou pelo menos a chamada relação capital-produto melhorou, está mais baixa, ficou mais baixa por causa da valorização cambial. A valorização cambial da última década foi um reflexo do enriquecimento do país. O governo ficou realmente atrapalhado, porque havia todas as reclamações da indústria de transformação do Brasil, e o governo não se preocupou, e em vez de, peraí, um momentinho, nós vamos continuar com a mesma política industrial de 1960, ou nós estamos no século XXI? A meu ver, aí você pode apontar, com o benefício da visão posterior, né, pode apontar algumas coisas que poderiam ter sido feitas e não foram. Mas está em tempo de fazer. Agora, evidentemente, são medidas que, de imediato, talvez não tenham uma repercussão eleitoral muito favorável. E, embora eu tenha a impressão que
o Brasil amadureceu muito. As manifestações de junho do ano passado, a meu ver, refletiram um grau de amadurecimento que eu não via no país há muitas décadas. Agora, o senhor acha que num ano eleitoral, lembrando aí o ex-ministro Delfim Neto, né, a urna e o voto, né, a urna e o mercado, é possível fazer essas correções de rumo? Olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu acho que sempre quando o governo esteja mais preocupado com a nação do que com a sua reeleição. Uhum. Agora, nós temos sinais preocupantes, né, levantados até mesmo pela indústria, sobre, por exemplo, o importacionismo. A ocupação do mercado brasileiro por produtos industrializados estrangeiros e até mesmo a transformação de empresas estrangeiras em simples montadoras ou importadoras, isso tem levantado muitas críticas no setor industrial. Como é que o senhor vê isso? Há muita controvérsia ao redor disso. Eu não sou especialista em economia industrial, mas eu vejo com certo ceticismo essa preocupação. A taxa de desemprego é baixa, é muito baixa. Para manter um sistema econômico produtivo e em desenvolvimento, você não tem que ficar produzindo ferro elétrico, tábua de passar roupa toda a vida. Você tem uma evolução. O Brasil hoje produz aviões. E para isso, existe uma integração internacional muito grande. Pega o sudeste da Ásia. Você toma um produto made in China. Não é. Ele é made in Vietnã, em Coreia, em Japão, em Taiwan, e no final ele sai pela China. Há uma integração. Então, hoje, a importação de partes, peças, isso é muito comum. Evidentemente, certos segmentos mais prejudicados reclamam. Mas o governo, aí eu tenho uma crítica em relação ao governo, tanto anterior quanto atual. Eu acho que eles não pensaram o Brasil do século XXI, eles pensaram o Brasil de 1960. E o Brasil não está mais em 1960 nem o mundo. Então, eu acho que poderia ter pensado a política industrial em termos diferentes do que pensou. Agora, vamos discutir um pouquinho a questão da inflação. Quer dizer, apesar de todas as críticas muito acirradas de setores da imprensa sobre a questão da política inflacionária, né, do combate à inflação, o governo contra-argumenta dizendo que nos últimos 10 anos a inflação esteve dentro da meta, né, apesar de toda a controvérsia que isso levanta. Como fazer um combate mais efetivo à pressão inflacionária que está ocorrendo, tentando levantar, sem comprometer a taxa de emprego, que hoje é muito positiva? Eu vou lhe dar um exemplo com o governo anterior, 2003 e 2010. Se você pegar a taxa de juros real de 2003 até 2010, ela faz isso. Ninguém forçou. O presidente da República dava absoluta liberdade ao presidente do Banco Central. Ele subiu a taxa de juros nominal sempre que ele achou que tinha que subir. Baixou quando achou que tinha que baixar. Henrique Meirelles. E funcionou perfeitamente. E não forçou. O mecanismo foi natural de uma política fiscal equilibrada e uma conjuntura externa favorável. Então, isso realmente é que faz com que hoje é a comparação. De outro lado, está se fazendo uma comparação muito estática. Os economistas que defendem o governo hoje e aqueles que criticam, a diferença entre eles é que aqueles que criticam, eles têm uma visão mais dinâmica de um filme, de um vídeo. Estão olhando não o que está hoje, eles estão olhando o que vem depois. As medidas que são tomadas. São da mesma forma que a inflação esteve, talvez, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, em torno de 5%, mas o esforço do governo era permanente para trazer a inflação para baixo, para o centro da meta. Então aqui deu mais, deu menos, etc. Então havia o problema da credibilidade. Havia uma confiança de que o governo estava empenhado. Essa confiança desapareceu, ou desapareceu em grande medida. Os agentes econômicos acham que o governo é complacente com a inflação, que não achavam antes. Então, em economia, a impressão é fundamental. Em política também. Agora, nós temos aí um outro dado que é mais recente, divulgado pelo Banco Central, mostrando uma perda de força na atividade econômica, talvez podendo prever aí, sendo previsível que
no primeiro trimestre desse ano, nós tenhamos um resultado um pouco mais tímido, mais acanhado da economia. Como fazer para recuperar aquela dinâmica de crescimento, já que o mundo ainda não saiu totalmente daquela crise? Eu vou decepcionar os telespectadores, não tem nada para fazer. Exceto melhorar, as tais reformas significam instituições estáveis, não interferir, que o governo faz certas intervém, faz o que está Petrobras, IBGE, desnecessariamente. Tem ou não tem a razão? Né? Como dizia o velho José Maria Alckmin, em política o fato é irrelevante. A única coisa que tem importância é a versão. Então, é preciso ter muito cuidado com o que as pessoas pensam. Isso é a credibilidade. Nada, quer dizer, melhorar as instituições, reformar, dar uma autonomia ao Banco Central formal. Eu era contra, hoje eu sou a favor. Agora, a última pergunta, professor. Contudo e contudo, nós temos aí a situação econômica brasileira oferecendo um contraponto, inclusive a muitos países desenvolvidos, até mesmo na Europa, que não estão conseguindo um bom desempenho, nem crescimento econômico, nem conter o desemprego. Nós estamos aqui com uma boa taxa de emprego, né, muito positiva e mantendo ainda um ritmo de crescimento, embora menor. Por que o Brasil está conseguindo fazer esse contraponto? Você já imaginou o que o Brasil seria se tivesse uma boa política macroeconômica? Disparava. Ele está, apesar de tudo, quer dizer, a política não é realmente, eu lamento dizer, a política tem falhas e falhas tolas, falhas desnecessárias. Apesar dessas falhas, ele tem tido um desempenho. Se arrumasse isso, o desempenho seria fantástico. O país tem um potencial extraordinário. Muito bem. Bom, lhe agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Muito simpático. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram nos mandar sugestões, dicas ou críticas ao nosso trabalho, por que não? Você pode fazê-lo através do 0800, está aí na sua telinha, 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar este ou outro programa da TV Senado, olha aí na telinha também, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.